Provérbios, capítulo 2, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. E vamos extrair aqui algumas lições sobre a sabedoria, a excelência da sabedoria de Deus, a nós concedida. Irmãos, nós não podemos confundir sabedoria com conhecimento. Conhecimento nós podemos adquirir. Agora, a sabedoria é aquilo que Deus dá. E a sabedoria, a manifestação da sabedoria é algo extraordinário. Todo filho e filha de Deus em Cristo Jesus, que verdadeiramente ganharam uma experiência real de regeneração, de vida nova, de troca de coração, eles são filhos de Deus e eles têm a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,30, a palavra de Deus diz assim, que Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Cristo ele é tudo para nós, mas a sabedoria ela é fundamental. Sem a sabedoria, irmãos, nós não iremos muito longe no conhecimento do Senhor. Interessante, Ele nos deu a sabedoria, Ele nos deu junto com a sabedoria a vida e junto com a vida o discernimento, a unção do Espírito Santo quando cremos no Senhor, para que nós, pela sabedoria de Deus, possamos então compreender todas as coisas que concernem a vida e a piedade. A piedade é Ele. Vocês se lembram que Timóteo, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz assim, o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, recebido na glória e crido no mundo. Então Ele é a piedade. Nós somos piedosos porque a piedade, toda ela corporificada, habita dentro de nós na pessoa de Cristo Jesus. Agora, nós vamos ver hoje aqui, irmãos, a questão da sabedoria. Todo filho de Deus tem sabedoria, irmãos. Todo filho de Deus não vai ou não fará movimentos confusos. São movimentos, a não ser que muitas vezes nós atropelamos a sabedoria. Nós achamos que por termos um certo conhecimento das Escrituras Sagradas, então nós sabemos como reagir e fazer as coisas certas, mas talvez, se não há manifestação da sabedoria naquele momento, podemos fazer coisas erradas, ainda que temos a sabedoria. Então, quando nós avançamos em nossa própria vontade, a sabedoria, ela retrocede e ela nunca vai impedir de nós avançarmos. Irmãos, é mais ou menos assim, deixa eu explicar de uma outra maneira. Quando cremos no Senhor, o Espírito Santo vem para dentro de nós. O Espírito Santo, vamos colocar assim, é o semáforo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Quando aquela luz está verdinha para nós, é para nós caminharmos, irmos à frente, como era assim lá no Antigo Testamento. Aqueles irmãos se reuniam ali, quando aquela nuvem subia, eles tinham que desmontar as suas barracas, seus acampamentos e seguir a direção da nuvem. Aquela nuvem não é uma nuvem qualquer, é a Shekinah de Deus, é uma nuvem de glória, eles seguiam. Assim também, o semáforo de Deus, pelo seu Espírito, ele está em nós. Quando nós percebemos que temos paz no coração, a luz está verde. Avançamos um pouquinho mais, ele coloca um sinal de alerta, amarelo. Olha, atenção, você está indo num caminho que não é adequado, volte ou espere um pouco. Mas, infelizmente, muitos pensam assim, bom, está amarelo, eu vou conseguir, você não vai conseguir muitas vezes. E quando está vermelho, então, irmãos, ainda que o sinal está vermelho para muita gente, se eles não têm o discernimento, eles vão avançar e aí eles receberão, claro, uma multa, receberão de fato um tratamento de Deus que é muitas vezes doloroso, terrível para nós. Então, irmãos, esses 7 primeiros versículos nós vamos lê-lo com bastante atenção e cuidado e depois vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nesta oportunidade, a porção dele para nós. Diz assim, Provérbios 2, versículo 1. Filho meu,
se aceitares as minhas palavras. Irmãos, eu quero chamar a atenção do irmão aqui. Observe como o Espírito Santo, ele não impõe nada. Ele coloca uma condição: se filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Às vezes alguma pessoa pergunta para nós: o que é o temor do Senhor? Ele está dando aqui uma dica muito preciosa. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Agora preste atenção nesses dois últimos versículos. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele, Deus, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Essa palavra reto aqui, ninguém pode viver uma vida de retidão, reta. Vamos imaginar uma linha reta no eletrocardiograma é morte. Ninguém, irmão, mas ninguém neste mundo pode ser um cristão genuíno, verdadeiro, se verdadeiramente ele não ganhou o entendimento adequado da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Cristianismo sem cruz, ele é diabólico. É um cristianismo onde as pessoas estão buscando sensações para afiançar, através dos seus sentimentos, a vida cristã, de que Deus habita nelas. Deus só pode habitar em uma pessoa, aliás, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito, se esta pessoa creu que o seu pecado foi removido lá na cruz do Calvário. Aquilo que Romanos 6, versículo 7 fala: porquanto quem morreu justificado está do pecado. Quem morreu é os únicos que podem ter uma vida reta. E a palavra vai dizer no versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, se você não creu que morreu com Ele, não tem como viver com Ele, porque o pecado ainda habita na pessoa. Aquelas pessoas que pecam e vão pedir perdão para Deus. Pecam e vão pedir para Deus. Nenhum versículo da Bíblia, ela exorta a nós pedir perdão pelos nossos pecados. A palavra fala: se confessares os vossos pecados. A palavra confessar não é pedir perdão. No original é se concordar com Deus que você nasceu em pecado. Salmo 51:5, Davi diz, ele expressou ali o salmo de confissão de Davi: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele confessou, ele nasceu na iniquidade. Iniquidade aqui é o pecado personificado. Nasci na iniquidade, é singular, não é plural. Iniquidades é em consequência de alguém que é habitado pelo pecado, pela iniquidade, e essa iniquidade produzirá iniquidades. O transgressor produzirá transgressões. O pecado produzirá pecados. Estão me compreendendo, irmãos? Então, o que foi tirado de nós? O pecado. Quando cremos que o nosso homem velho foi com Jesus Cristo crucificado, o nosso pecado foi arrancado de nós, a nossa natureza velha foi tirada, a nossa iniquidade foi tirada, a nossa maldade foi tirada, a nossa transgressão foi tirada de nós, e agora habita Cristo. Vem para dentro de nós. O Senhor da glória, Ele vem morar dentro de nós.
Isso é maravilhoso demais. Isso nos torna filhos. A sabedoria de Deus, ela vem para dentro de nós, que é o próprio Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entende, irmãos? Cristianismo é algo maravilhoso. Então, nós não podemos crer de uma outra forma. Irmãos, eu falo isso aqui porque o que nós vemos e observamos atualmente nesse mundo é que a gente atende muitos crentes, infelizmente, irmãos, que chegam aqui porque uma das preocupações do meu coração é com relação à salvação deles. Pessoas, irmãos, que são 15 anos aí, foram batizados, aceitaram Jesus, aquela coisa toda tal, e mergulharam, mas quando nós começamos a fazer a inquirição, onde a salvação dele, em que está fundamentada, você vai descobrir que é pura emoção. Chega dizendo, não, eu não tenho certeza, o meu pastor falou que eu era salvo, que eu tinha que ir na frente, aceitar Jesus, ser batizado nas águas, agora sou uma nova criatura, agora estou servindo a igreja. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento não é você orar demais. Novo nascimento não é você ler muita Bíblia. Novo nascimento é você crer que você foi inserido em Cristo, ali na cruz do seu corpo, porque Ele nos atraiu, Ele nos puxou, Ele nos magnetizou para Ele. Então, no momento da sua morte, você tem que crer, porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, não tem outra maneira de sermos feitos ou tornados filhos de Deus. Estávamos em Cristo, Ele morreu no momento da sua morte. Lembra quando Ele disse, está consumado, e rendeu o Espírito? Nós estávamos nele. Se Ele morreu, nós também morremos com Cristo. É igual uma mulher grávida, aí está de 7, 8 meses. Se ela sofre um acidente, ela morre, obviamente que o seu filho também vai morrer. Se ela toma um tiro na barriga, vai morrer provavelmente a criança e ela também. Por quê? Porque a criança estava nela. Então nós estávamos em Cristo quando Ele morreu. Nós morremos com Ele, é o que a Bíblia diz. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu tenho que crer que o meu nome está ali naquela palavra todos. Eu participei daquela morte. Eu fui liberto em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele não nos libertar através da obra consumada no Calvário, as pessoas não são livres. Elas podem se esforçar religiosamente, seguindo regras e mandamentos e preceitos, uma série de coisas, mas sem a vida de Cristo. Ela pode louvar, pode engrandecer, pode glorificar a Deus, tudo isso é aprendido dentro das comunidades. Você está dizendo que não pode dar glória a Deus? Claro que pode. Pode gritar? Pode. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, na palavra, você pode dar um glória a Deus muito alto ou muito baixinho. Você que sabe. Você é livre. Então, quando a igreja se reúne, nós temos a liberdade de expressarmos ao Senhor aquilo que nós já temos, aquilo que nós somos tocados. Agora, porque o pregador vem aqui na frente, irmãos, quem está feliz aqui dá um glória a Deus. Eu vou dar glória a Deus porque o homem está mandando eu dar glória a Deus? Não, senhor. Isso é maracutaia, isso é picaretice, isso não tem nada a ver com o Senhor. Vamos abrir a Bíblia aí em Provérbios 2. Amém, irmãos? Nós não podemos dizer amém por uma coisa tão banal. Entende, irmãos? Eu vou dizer amém quando o Espírito Santo me toca na revelação da palavra, eu vou dizer amém. Eu vou dizer amém quando o irmão está orando e eu concordo com a oração dele, amém. Porque o amém é a pessoa de Cristo. Ele é o amém. Então, não devemos falar coisas igual aqueles papagaios, periquitos que aprendem e ficam falando. Irmãos, temos que ter discernimento espiritual. Por isso que, nesses dias, estamos tratando muito da sabedoria de Deus, usando aqui o livro de Provérbios, para a gente analisar isso de uma forma
tão clara, porque aqui, queridos, a palavra fala que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Os retos é aqueles que morreram com Cristo. Vida reta. Não tem como nós termos nossos caminhos aplanados sem a cruz. Sem a cruz não há cristianismo verdadeiro. Há emoção, há empolgação, há tantos movimentos confusos, há tantas visões, tantas coisas, mas não tem uma direção do Espírito na palavra. Ou também nós devemos estar envolvidos sempre onde Cristo está envolvido. Irmãos, quantas vezes o próprio apóstolo Paulo queria pregar em determinado lugar, mas a palavra fala, impedidos pelo Espírito, fomos para Creta, fomos para Filipos. Entende, irmãos? Então, queridos, a palavra de Deus, ela é uma profundidade de riquezas insondáveis. Este evangelho que nos alcançou, o evangelho da graça, tem o evangelho da graça, que ele é muito rico, ele é insondável, não dá para nós compreendermos, primeiro, a encarnação de Cristo, como que este Deus, que é grande, soberano, que segundo o Salmo 113, versículos 5 e 6, vai dizer que ele é tão grande, irmãos, pasmem, que ele se inclina para ver o que passa nos céus e embaixo na terra. Esse Deus que nem este universo consegue contê-lo. Agora, como que Deus em Jesus Cristo se torna um feto? Ali no óvulo de Maria, é gerada uma criança. Como você vai entender isso, irmão? É por revelação, é pela fé. Pela fé nós entendemos também que o mundo foi feito, este universo foi feito pela palavra de Deus. É pela fé. Fé. Agora, Cristo se fez carne e ele cumpriu os mandamentos, a lei, os profetas, depois foi para a cruz. E lá na cruz ele tirou o nosso pecado em um só dia. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo em um só dia. Jesus, segundo Zacarias 3, versículo 9, o profeta diz assim, ali o Espírito falando, porque eu tirarei a iniquidade, não é iniquidades, a iniquidade desta terra em um só dia. E nós sabemos que foi ali na cruz ele crucificado, a última fala de Cristo foi, está consumado. Toda a obra do Pai foi feita. Toda a vontade do Pai foi feita. Então ele rendeu o Espírito e ele morreu. Mas nós morremos com ele também, irmãos. O pecado foi tirado de nós. E Deus nos colocou em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer sobre este evangelho, mas este evangelho é um evangelho que é contínuo. Ele não para ali na morte e ressurreição de Cristo. Paulo escreveu assim em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios, para nós, o evangelho das riquezas insondáveis. Então, irmãos, precisamos de sabedoria para perscrutar, para pesquisar com muita perquirição, com muita minudência, aprofundar nas Escrituras Sagradas. Nós vamos encontrar pepitas de pratas e de ouro, tudo escondido, tudo que está em Cristo, porque a palavra fala, Colossenses 2, versículo 2 e 3, que em Cristo estão, esse Cristo que habita no seu interior, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está à nossa disposição, mas nós temos, irmãos, interessado em buscar, em procurar essas pepitas, em garimpar ali, porque, irmãos, precisa de oração, não pedindo coisas, mas pedindo a Ele, intimidade com Ele. Quando o nosso coração tiver essas intenções, o próprio Espírito irá revelar esses tesouros para nós. Aí você vai ficar muito encantado. A tua palavra será a palavra de autoridade.
Você terá sabedoria para falar, não vai falar tanta besteira na sua vida, o Espírito vai controlar a tua fala, como Paulo fala assim: seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal. Porque quando mais Cristo é formado em nós, vocês se lembram lá em capítulo 5 de Cantares, a palavra fala que os 5,16, que o seu falar, o falar de Cristo, é muito doce. Imagina, irmãos, você compreendendo a palavra viva dele, falando ao seu coração. Hoje em dia, irmãos, a palavra de Deus não nos espanca mais. A palavra de Deus não nos perfura mais, porque nós criamos uma barreira de ferro, uma fortaleza de ferro, que nós só deixamos penetrar a palavra que a gente quer que penetre. Aquelas correções do Senhor, sabe? A gente tapa ali. Aí nós vamos ter um entendimento intelectual, não um entendimento que vai lá no nosso espírito, embora a palavra vá, mas há uma rejeição da nossa parte da palavra dele. Então, irmãos, nós temos que, como está escrito aqui, inclinar o nosso coração ao entendimento. Olha aqui o versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria e para inclinares o coração ao entendimento. Olha, sabedoria. O entendimento está no campo das experiências. Primeiro, vocês se lembram, Isaías 43? Deixa marcado aqui, irmãos, por favor, e vamos para Isaías, capítulo 43. 43, versículo 10. Vale a pena a gente dar uma analisada aqui, que depois que nós cremos, nós ganhamos a experiência, vamos entender. Isaías 43, versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Irmãos, ninguém pode ser testemunha do Senhor. E aqui tem muita gente confundindo que, eu tenho que dar o meu testemunho. Não. Ele nunca pediu isso para nós. Se você ler os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, você não vai ver nenhum homem ou mulher que foi curado, vai lá na frente para dar o testemunho. Nunca. Você foi curado? Jesus disse o seguinte: vá e não conte nada para ninguém. Porque aqui, irmãos, alguns irmãos aqui, se começar a dar testemunho aqui na frente, não vai 6 meses, não temos onde colocar gente aqui. Porque o povo gosta de espetáculo. O povo é muito místico. O povo gosta de a movimentação de Deus, não do mover de Deus. Então, vós sois minhas testemunhas. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e sereis minhas testemunhas. Falar de Cristo. O que é ser uma testemunha de Cristo? É falar dele, mas as pessoas confundem. Não, eu tenho que dar o meu testemunho. Entende, irmãos? Testemunho nosso edifica? Edifica sim, quando tem a igreja reunida. Aí sim. Então aqui o irmão pode vir aqui, então falar, dar o seu testemunho. Mas ele vai falar de Cristo, como foi o Renato aqui, lá de Campo Grande, que ele queria dar o seu testemunho. Ele começou com Cristo. Cristo, falou de Cristo. Não deu muita importância para o câncer dele, não. Foi curado. Mas a centralidade foi um testemunho gostoso de se ouvir. Um homem piedoso. Conhecia o Senhor. Então, queridos, olha só o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês vão falar de mim, não de vocês. Diz o Senhor: o meu servo a quem escolhi, para que, em primeiro lugar, o saibais. Ninguém pode crer se não saber. Saibais e me creais. Quando nós sabemos pela palavra, por exemplo, a palavra de Deus, ela diz assim, 2 Timóteo 2,11 está escrito: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, cremos que também com ele viveremos. Então eu sei que enquanto eu não crer,
que eu morri com Cristo na cruz, eu não vou viver uma vida de ressurreição juntamente com Ele. Essa vida de ressurreição aqui na terra é uma vida de cruz, é uma vida de crucificado. Jesus só irá se manifestar em nós e através de nós se nós vivermos uma vida de cruz. Como que nós sabemos disso? Um texto muito conhecido, 2 Coríntios 4,10, está escrito assim: levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste, se expresse através do nosso corpo. Mas é uma vida de cruz. Vida de cruz é não mais eu. Então, quando se manifesta muito eu, é o eu está no centro. Cristo está na cruz. Quando Cristo se expressa através de nós, nós estamos na cruz. Cristo está vivendo a sua vida através de nós. Paulo escreveu assim, Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo. Ou seja, sabe o que Paulo estava dizendo? Eu vivo pela vida de outro. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde Cristo vive? Em mim. E você? Eu estou nele. Ele é a minha vida. Ele é o amor da minha alma. Ele é a minha alegria. Ele é a minha paz. Ele é a minha bondade, a minha benignidade. Porque nós não somos gente boa não, irmão. Nós somos ruins. Pisa no rabo da cobra para você ver se o guizo já não aparece. Nós somos ruins. Não adianta, é que a gente finge. Nós somos muito dissimulados. Nós fingimos bondade. Nós fingimos humildade. Mas lá dentro, vá contra a tua vontade. Cutuca a cobra com a vara curta para você ver o que acontece. Nós ficamos chateados. Nós ficamos assim, sabe, sofrendo. Nós somos cheios de nós mesmos. Então, irmãos, nós temos que pedir para que o Senhor, eu tenho pedido todos os dias, Senhor, vá mais fundo, operando a cruz em mim, porque tem muito de mim ainda. Eu me chateio facilmente, eu fico aí esquisito com algumas coisas que não é da minha vontade. Senhor, trata com... Mas dói, irmãos. Mas eu estou começando a experimentar essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Então, eu vivo nele, ele me colocou nele, agora deixa ele viver a vida dele em você. Você nunca vai errar. É uma sabedoria maravilhosa, irmãos. Então, para que me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Agora, o versículo 12 aqui, irmãos, ele é fantástico. Aqui ele vai mostrar o seguinte, olha, eu anunciei a salvação. Deus anunciou a salvação através dos profetas. Quando Adão pecou, não demorou 24 horas, Deus já pregou o Evangelho. Lá no Éden. Gênesis 3, verso 15, dizendo para a serpente que Jesus esmagaria a cabeça dela e ela feriria o calcanhar dele. Já Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou. Ele já havia, no seu plano, providenciado uma salvação desde a fundação do mundo. Como que sabemos disso? Porque Paulo escreveu que Efésios 1:4, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E Pedro 1:18 e 19 vai dizer que o sangue que foi vertido na cruz, o sangue precioso de Cristo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Ele providenciou essa salvação. Então ele fala aqui, eu anunciei a salvação. Olha como a palavra é profunda, irmãos. Eu anunciei, realizei-a e fiz ouvir. Ou seja, ele anunciou a salvação, ele fez a salvação, porque Jesus foi quem morreu na cruz e ele voltou para contar como é que foi.
como vocês estão ouvindo aqui agora. É o Espírito falando através dos meus lábios. Porque quem sou eu, irmãos? Um comedor de feijão para falar de coisas tão profundas da palavra. Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem, mas o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, nos habilita a isto. Porque o Espírito Santo traz toda a revelação de Cristo, e Cristo é a sabedoria de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? É maravilhoso demais. Então, essa palavra aqui, entendimento, ela tem a força de enlutar. Uma força assim de enlutar, parece uma palavra ser muito forte, né? Ou de abortar. Entendimento, é estranha essa palavra. Entendimento, a ideia aqui é de enlutar, de abortar. Como assim? Deixa eu explicar para os irmãos aqui. Os ditos de luto, eles podem não expressar exatamente aquilo que de fato literalmente ocorre e é. Mas a questão de enlutar aqui está se referindo de nós aprendermos por meio das experiências infelizes dos outros e de nós mesmos. É o sentido de enlutar, aprender. Irmãos, por isso que a tribulação na nossa vida ela é uma bênção. A tribulação, o sofrimento nos ensina. Quando vem uma tribulação na vida de um crente que não tem a sabedoria de Deus, ele fala, eu repreendo em nome de Jesus, e aquela coisa toda. Para quê, irmãos? Se a palavra fala que é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Ai, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu declaro a cura. E se Deus mandou aquela doença para tratar com uma deficiência na sua alma? Você tem consciência, irmãos, que a partir do novo nascimento, se não tem, clame ao Senhor para que você possa ter. A partir do novo nascimento, tudo que ocorre na nossa vida é por providência divina, ou é para nos aperfeiçoar. Queridos, a palavra fala, por exemplo, abra comigo lá em Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, irmãos, nós temos que entender isso, irmãos, versículo 29, observa aqui que coisa linda, irmãos, a não ser que nós não somos cristãos, a não ser que você de fato não tenha a sabedoria de Deus para compreender essas verdades profundas da palavra, e a sabedoria ela está clamando nas ruas. Olha só, Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Você está entendendo aqui, irmãos? Você tem a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crerdes nele. Está observando aqui? Irmão, essa palavra está fazendo sentido para o teu coração? Repetir para você. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Porque todo aquele que é habitado por Cristo vai sofrer, vai ser perseguido. Paulo, segundo Timóteo 3, verso 12, ele escreveu assim, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, hão de ser perseguidos. Abra aqui, por favor, em Atos, capítulo 5, 40 e 41. Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41. Bom, vamos verificar aqui alguns tipos de tribulação que enfrentaram os irmãos do passado. Diz assim, olha só. Versículo 41, Atos 7, 41. Eles, aqui, uns apóstolos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, letra maiúscula, e é o nome de Jesus. Porque eles apanharam, sofreram afrontas e foram impedidos de falar desse nome, de anunciar Jesus. Agora, olha o 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
Irmão, você está percebendo aqui? Será que nós temos tido essa sabedoria do alto para discernir todo tipo de sofrimento que acontece conosco? Quando temos a sabedoria de Deus, você vai ter discernimento. Lembra que eu falei para vocês de São Francisco de Assis, aquele católico cristão que creu no Senhor? Quando não tinha tribulação, ele falava assim: olha, Senhor, tu esquecestes de mim? Cadê as tribulações? Porque a tribulação aperfeiçoa o Filho de Deus, aperfeiçoa a nova criatura. Abram comigo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, verso 12. Aqui nós temos uma declaração linda. Irmãos, essa carta aqui do apóstolo Pedro, ele não fala outra coisa a não ser de tribulação e sofrimento. Toda a carta. 4, versículo 12, ele diz assim, 1 Pedro 4, verso 12, ele vai falar aqui, quando surgir alguma coisa no meio de vós, como esse fogo ardente aqui, não fiquem aí alarmados não. Ele diz assim, 1 Pedro 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você está vendo aqui, irmão, que coisa mais linda isso aqui? Eu rejeito o sofrimento. Não, o sofrimento é uma bênção na nossa vida. É para nos aperfeiçoar. Agora, dependendo a condição como você recebe esse sofrimento, porque se você não tiver um entendimento espiritual, que é da parte de Deus, esse sofrimento poderá lhe trazer na sua vida amargura e angústia. Mas se você saber que é de Deus e é de Deus, e procurar falar para Ele assim, Senhor, para que isto? Não é por quê, mas para que, Senhor? Porque Ele tem um propósito. Ele vai te esclarecer isto, vai lhe revelar. Olha só, o capítulo 5, versículo 10, aí de 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, aleluia, glória a Deus, Ele nos chamou a sua eterna glória, mas tem uma vírgula aí, irmãos, depois de ter sofrido por um pouco, esse um pouco aqui é até a volta dele, ou até a sua partida, Ele mesmo, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, olha aqui o resultado da tribulação na nossa vida, do sofrimento, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então sofrimento é para nos aperfeiçoar, tribulação é para nos firmar, perda, sofrimentos é para nos fortificar e fundamentar. Irmão, sabe como é que Pedro conclui esta carta aqui? Dizendo aqui no versículo 12, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Irmãos, qual que é a genuína graça de Deus? Ele só falou de sofrimento o tempo todo aqui na sua carta. Então, irmãos, quando nós somos aperfeiçoados pelas tribulações, significa que nós temos um suporte. A graça de Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa não em nossa força, mas em nossa fraqueza. Tem muitos crentes que estão buscando, Senhor, me dá força, me dá força, me dá força. Que força que você precisa, irmão? Precisa de Cristo. Você tem que orar assim, Senhor, tira toda a minha força, me enfraqueça, para que o poder de Deus se manifesta em minha fraqueza. Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, versículo 10, porque quando estou fraco, então é que sou forte.
Quando na minha força eu rendi a minha força a Ele, a força do Todo-Poderoso é aquela que vai me fortalecer. Então, irmãos, aí não tem por onde. Nós seremos não vencedores, mas mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E qual batalha que o nosso Deus perdeu? Pare de lutar, aprenda a entregar. O irmão Souza está com a sua filha Flávia com câncer, né? Uma moça muito, muito bonita. Não sei se os irmãos que conhecem o pastor Souza, né, lá de Piauí. Então, ele falando comigo esses dias, ele disse assim, olha, irmão Cláudio, eu entreguei a minha filha ao Senhor porque é dele. Se Ele quiser me devolver, amém. Se não, louvado seja o nome dele. Meu Deus do céu. E assim que tem que ser na nossa vida também, irmãos. Falei essa semana com a minha prima, lá de Apucarana, liguei para ela, está com câncer no estômago, né? Ela tá com câncer no estômago, vai operar agora no dia 29, essa semana agora. E eu liguei assim e falei, nossa, ela é uma cristã. Ela falou para mim, Cláudio, pode orar por mim, mas eu estou bem tranquila. Eu estou preocupada com o meu sogro, minha sogra que mora no fundo de casa e minha mãe que mora conosco, né? Mas eu estou muito tranquila, né? Quem sabe nessa cirurgia eu possa contemplar o Senhor de braços abertos me recebendo. Falei, é isso! Meu Deus, o câncer dela não a abalou, muito pelo contrário, tornou ela mais feliz ainda. Claro que ela tem uma certa tristeza, porque tem muitas coisas que ela queria ver ainda, mas ela diz assim, o que importa para mim é o Senhor. Então, nessa vida, nada. Eu quero a Ele. Com câncer, se preocupando com outras pessoas. Jesus na cruz, sofrendo horrores de dores, atendeu a oração daquele homem que estava ao seu lado direito ali, quando aquele ladrão disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse para ele, em verdade, verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, na eternidade dele. O ladrão, claro, ele está em Cristo, mas está dormindo, está descansando no Senhor. Ele será levantado quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Que 1 Tessalonicenses fala que ele vai vir com os seus santos. Mas quais santos? Os que morreram primeiro e depois nós, porque pela fé nós já estamos em Cristo. Se nós falecermos de hoje para amanhã, você que crê no Senhor, sua vida está em Cristo, Cristo está em você. Então, quando Ele voltar, você vai voltar junto com Ele. E os vivos, se nós estivermos aqui amanhã e Jesus voltar, nós seremos arrebatados num piscar de olhos. 1 Coríntios 15. Abrir e fechar. Não vamos experimentar a morte, né? Mas seremos transformados. Ou seja, deste corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o nosso amado Senhor. Irmãos, não se distraia de Cristo. Tem pessoas que estão correndo risco de morte eterna, porque não atenta para a palavra de Deus. O que importa é os meus interesses. Não adianta você ter conceito de Deus na sua mente, se não tem a realidade. Se você nunca creu como está escrito, você pode perecer eternamente sem a vida de Cristo. E Ele está dando a cada um de nós hoje a sabedoria para discernirmos e vivermos uma vida em união com Cristo. Irmãos, o que nós mais queremos se temos o tudo que é Cristo? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude cada dia mais a conhecê-lo. Nós temos a sabedoria dele que habita em nós. Isso é maravilhoso demais. Então, essa palavra sabedoria, ela nos transmite a ideia de usar o conhecimento de uma forma correta, adequada. Quem tem a sabedoria, Cristo habitando no seu interior, e depender dessa sabedoria, sabe quando é que você vai errar? Nunca. Mas quando você depende da tua própria sabedoria, que Deus diz que é loucura diante dos homens, dele, né? A
Sabedoria do homem é loucura diante de Deus, porque todo homem pecador, ímpio, ele tem um sopro de Deus na sua vida, mas está contaminado com o pecado, e isso leva ele para o inferno. Aliás, ele já está no inferno. Isaías vai dizer, 57:20, que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E quando não há paz, a pessoa está vivendo um inferno. Mas as cores deste mundo é muito linda. Eu preciso comprar um carro novo e tem condições, vou comprar, ai que coisa mais linda. E isso aqui satisfaz provisoriamente os seus anseios. As cores deste mundo, as árvores, os pássaros, tanta coisa bonita, comidas boas, comamos e bebemos, amanhã vamos morrer, vamos curtir a vida. Que curtir a vida se você não tem uma vida para curtir? A nossa vida, a duração da nossa vida é de 70 anos. Você ontem tinha 15, 16, hoje você já tem 30, 50, 80, 70, não sei. Você está morrendo. Cada dia que passa, você está se corrompendo. O teu corpo, olha para o teu corpo, já tem rugas. Os cabelos estão ficando brancos. Ontem estava reunido com os irmãos. Aí tinha um irmão nosso lá que tem cabelo branco já. E ele está aqui hoje. Genético, não sei o quê, é tantas desculpas, né? Mas está indo, você está indo para a sepultura. Mas, queridos, presta atenção. Não queira descer para a sepultura sem a vida de Cristo. Porque Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Irmãos, nós temos a luz da vida que é Cristo Jesus. Irmãos, Ele morreu por mim, por você, sofreu tanto por mim, por você. Por que nós fazemos tão pouco caso dele, irmãos? Clame a misericórdia dele. Senhor, faz de mim uma mulher sábia, faz de mim um homem sábio. Senhor, mostra-me neste momento os teus caminhos para que eu te conheça. Foi a oração de Moisés. E Deus mostrou para ele, irmãos. Então, os verdadeiros homens e mulheres sábios são caracterizados pela prontidão para aprender. Vamos abrir em Oséias, capítulo 6, texto aqui preciosíssimo demais, que vale a pena a gente lermos e relermos e decorarmos e aprender dele. Diz assim, aqui, irmãos, vocês sabem que ele está fazendo uma alusão à obra que Cristo iria realizar no Calvário, que todos nós sabemos que ele já realizou. Olha só o versículo 1, mas o foco é o 3. Diz assim, verso 1, Oséias 6:1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará. Você se lembra, Efésios 2:6? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois, no terceiro dia, nos levantará e viveremos, aleluia, diante dele. Mas não para aí, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, ou seja, como cada amanhecer, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ah, meus irmãos, que coisa linda. Acho que não existe textos mais esclarecedores na palavra do que estes para o nosso coração. Então, o problema nosso é que nós somos duros, nós somos teimosos, somos contumazes, e o Senhor está falando conosco. E tem muita gente dormindo, tem muita gente com os olhos tapados, os ouvidos tapados, não querem ouvir a palavra de Deus. Lembra? A palavra fala que Israel não quis dar ouvidos ao Senhor. Ao Senhor, ou seja, aos profetas de Deus naquela época, né? O que levou
a destruição, né, pela Babilônia. Vamos ler alguns versículos aqui? Tenha paciência comigo. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. 2 Crônicas 24, verso 19. 19, olha só aqui, irmãos. Pelo simples fato de não der ouvidos ao Senhor. 2 Crônicas 24, versículo 19. As pessoas não querem ouvir a sabedoria de Deus, que diz assim: porém, o Senhor lhes enviou profetas, 2 Crônicas 24, verso 19. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si, a Ele mesmo. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Por que eles não deram ouvidos? Porque contra quem foi a profecia? Foi contra eles. Sabe por que as pessoas odeiam a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus sempre vai contra nós. Não é que ela vai contra nós, é nós que estamos contra ele, não dando ouvido a eles. Abra aqui em 33, aí pertinho, nesse mesmo 2 Crônicas, 33. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 10. 33, verso 10. Olha só. De novo. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Aí depois, se você lê a consequência de não dar ouvidos ao Senhor, é algo terrível, irmãos. Vamos ver mais alguns textos aqui. Neemias, abram lá em Neemias, aí pertinho, um pouquinho mais para frente. Neemias, capítulo 9. Vamos ler os versículos 29 e 30. Neemias 9, 29 e 30, que diz assim: testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Olha só, irmãos, como Deus é misericordioso e as pessoas não querem. Testemunhaste contra, você está vendo aqui que a palavra sempre é contra eles, para que voltassem à tua lei, à tua palavra. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Verso 30. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. O povo de Deus sofre porque não dá ouvidos ao Senhor, irmãos. Que sabedoria é essa que nós temos, irmãos? Queridos, Jeremias 13:11 é a mesma coisa, ele vai dizer a mesma coisa, irmãos. Você se lembra? Abra lá em Atos, para você, está no Antigo, vamos lá para o Novo, em Atos, capítulo 7. Vamos ver aqui, quando Estevão, então, começou a pregar lá para eles. Atos 7, vamos ler aqui o versículo 57. Veja a atitude deles aqui, irmãos, porque Estevão estava falando, pelo Espírito aqui, desde o Atos 7:1, ele está trazendo uma linda exposição da palavra de Deus, mas aí chegou aqui no versículo 55, olha só, Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse para eles: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Queridos, eles tinham que se agarrar a essa palavra. O que eles fizeram? 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e apedrejaram Estevão. Estevão foi morto. Mas veja aqui, irmãos, verso 60.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, ou seja, morreu. O Filho de Deus, ele não morre, ele adormece, ele entra no sono. Você sabe, irmãos, que o nosso sono, quando você for dormir hoje à noite, ou hoje à tarde, aquele teu sono é uma figura da morte. Você fecha os olhos à noite, você dorme, é uma figura da morte. E de manhã cedo, quando você abre os olhos, é uma figura da ressurreição. Então ele está conosco o tempo todo. Entende, irmãos, que o Filho de Deus, ele dorme, mas ele levanta no outro dia como uma vida de ressurreição. Porque Cristo é a nossa ressurreição, Cristo é a nossa vida. Agora, presta atenção, todo homem, toda mulher que são sábios, ouvirão a voz de Deus com diligência. Queridos, vou citar o último texto, nós vamos encerrar aqui. Abra, por favor, no Salmos 81. Salmos 81, vamos ler alguns versículos aqui e nós vamos encerrar então esse estudo da palavra. Salmos 81, vamos ler aqui a partir do versículo 10. Irmãos, guarde isso no seu coração, tá? Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Verso 10: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Então ele quer falar aqui. E vamos ver o que ele vai dizer para nós. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Irmãos, vocês se lembram que Paulo vai interpretar isso para nós, sabe de que maneira? O maior castigo que Deus pode dar a uma pessoa que não dá ouvido à palavra dele é entregar essa pessoa a viver do jeito que ela quer. Faça o que você quer. Quem faz o que quer terá de dar conta dos seus atos depois diante do Pai. Mas eu não matei, eu não roubei, eu não me prostituí. Mas você nunca teve seu coração trocado. Você nunca nasceu de novo. Você nunca creu que morreu e ressuscitou junto com Cristo, como diz a Bíblia. Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Você quer andar assim? Viva assim. Deus não vai lhe impedir, meu querido irmão, querida irmã. Mas você vai dar conta, porque a palavra fala lá que o teu pecado um dia vai te achar. O teu pecado te achará. Agora, veja aqui, olha o versículo 13. O Espírito Santo gosta dessa expressão, se o meu povo me escutasse. 81:13. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, o Senhor, de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha, e essa rocha é Cristo. Irmãos, toda doçura, nós seríamos alimentados dele. Por isso que Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o pão da vida, Ele é a nossa sabedoria. Irmão, se você tem falta de sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A sabedoria já está em nós. Você percebe, irmãos, que a gente vive uma vida capenga, uma vida média, medíocre, porque nós não atentemos à voz dEle, e Ele tem falado, Ele tem se manifestado. Queridos, leve esse Cristo, nosso Senhor, mais a sério. Vamos nos envolver mais com Ele, viver uma vida para Ele, para a glória dEle. Aí você pode ter certeza, quando teu coração parar de bater, você vai ser tomado com uma alegria tão profunda, porque Isaías fala que os teus olhos contemplarão o Senhor na sua
formosura. Que coisa linda é isso, irmãos. Então, a sabedoria, ela clama pelas suas. O Senhor, Ele dá a verdadeira sabedoria àqueles que a buscam, porque Ele é a nossa própria sabedoria. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra fala que Ele diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Olha que coisa linda, irmãos. Ele não fará outra coisa a não ser nos abençoar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu, nesta manhã tão graciosa, de estarmos a teus pés para ouvirmos a tua palavra. Continue falando conosco, Pai. Faz essa palavra frutificar em nossos corações. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Continue falando, Pai. Graças te damos porque nós cremos que a palavra que sai da tua boca não voltará para ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. E em Cristo nós oramos. Amém.